Fala aí galera, beleza? Martin aqui. Hoje eu queria falar com vocês sobre um texto que eu li recentemente chamado Crony Beliefs. Então, se eu fosse traduzir para o português, acho que seria algo como crenças convenientes. Eu não sei se tem exatamente uma tradução exata para esse termo de Crony Beliefs, mas é um texto que eu não lembro o nome do autor agora, mas eu vou deixar o link na descrição. Acho um texto bem legal. E é basicamente sobre como tem crenças que a gente tem não porque a gente acredita que elas são verdadeiras, que elas realmente simulam bem a realidade, mas sim porque elas são convenientes pra gente ter, porque elas trazem um tipo de validação social pra gente, algum tipo de conforto psicológico que é benéfico pro nosso indivíduo, assim, tá? Então, é bem legal esse texto, assim, fica aí que eu vou explicar pra vocês exatamente esse conceito baseado nesse texto aqui, tá? Então, assim, nós, como seres humanos, eu, você, enfim, todo mundo, a gente tem crenças, tá? Então, eu, por exemplo, acredito que a Terra é redonda. Eu acredito que, por exemplo, o céu, enfim, em um dia normal, assim, ele é azul. Eu acredito, por exemplo, que a cor do Palmeiras é verde. Eu também posso ter crenças que talvez não sejam tão reais, assim, ou tão fáceis de provar que são verdadeiras. Como, por exemplo, eu posso acreditar que um planejamento central do Estado não é bom para a sociedade. Eu posso acreditar que um planejamento central do Estado é bom para a sociedade. Enfim, eu posso ter esse tipo de crença também, sabe? Mas o ponto é, todo mundo tem várias crenças, assim. Eu acho que essas crenças das pessoas, elas são bem, assim, relativamente estáveis, assim, sabe? Eu acho que ninguém deixa de dormir porque ficar pensando, putz, será que uma crença que eu tenho, uma coisa que eu acredito é verdadeira ou não? Acho que tá todo mundo relativamente confortável, assim, com o que acredita. Lógico que a gente pode questionar uma coisa ou outra ali, mas no geral a gente tá bem confortável e elas são meio estáveis, no sentido de que as crenças que a gente tem, eu acho que elas mudam ao longo do tempo, mas elas não mudam rapidamente, assim, elas levam um tempo para mudarem mesmo, assim, tá? E ao mesmo tempo, existem pessoas que acreditam em coisas que algumas outras pessoas podem considerar absurdas, assim, por exemplo, tem gente que pensa que a Terra é plana, tem gente que pensa que o Lula é um espião russo, por exemplo. Eu já vi gente falando isso e eu acho absurdo pessoas que pensam isso, assim, mas tem gente que realmente acredita, por exemplo, que a Terra é plana, assim. E aí, a gente pode se questionar, né, velho? Mas como é que tem gente que acredita que a Terra é plana, assim, mano? Como que alguém pode pensar isso, assim? A gente poderia simplesmente se contentar com a resposta de, essa pessoa que acredita que a Terra é plana é louca, ela é maluca. E assim, a gente poderia se contentar com essa resposta, mas seria algo meio preguiçoso, assim, no sentido de que, pô, é um ser humano, assim, como a gente, que, pô, tem um DNA muito parecido com o nosso. O cérebro, em teoria, se desenvolveu de maneira extremamente parecida. O que leva uma pessoa a acreditar isso, assim, sabe? Falar que é uma pessoa maluca, assim, é um negócio meio simplista, assim, até preguiçoso, assim. É legal, talvez, a gente entender mais a fundo a causa do que leva alguém a acreditar em algo tão absurdo, assim. E é legal a gente se atentar também que, pô, a gente nunca é dono da verdade, tá? Então, o que a gente acha que é normal, outras pessoas podem considerar absurdo também, sabe? A gente só não tem a visão ou a capacidade de ver isso, assim, sabe? Então, o que leva as pessoas a pensar em coisas tão diferentes entre si ou coisas que a gente pode considerar até absurdas, assim, né? Então, a resposta é que as nossas crenças, elas não são... As crenças que a gente tem, elas não buscam necessariamente a verdade absoluta, elas não tentam simular a realidade do mundo, assim, sabe? As nossas crenças, as crenças que a gente tem, na verdade, a gente tem elas porque elas ajudam a gente a navegar o mundo, porque elas ajudam a gente a tomar melhores decisões, elas ajudam a gente a ter mais conforto psicológico, a sermos aceitos em grupos sociais, assim, tá? Então, porque até se você pensar do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro, ele não busca a realidade. Esse negócio, por exemplo, de você buscar a verdade absoluta, buscar como é que o funcionamento do mundo acontece, é um negócio bem científico, assim. Eu acho que talvez algo até mais moderno, assim. Eu não sou super especialista em filosofia, história, mas eu acho que esse negócio de você buscar a verdade absoluta, assim, deve ter começado ali, sei lá, uns 6 mil anos atrás, com, tipo, os pensamentos gregos, enfim, coisas assim, sabe? Você pensar lá os pré-históricos, assim, tipo, eu não sei se os caras estavam tentando buscar a verdade, eles provavelmente só estavam tentando sobreviver e passar a genética deles pra frente, assim, por meio de procriação, né? E existem pensamentos que não são atrelados a realidades, não são necessariamente verdadeiros, mas que eles trazem conforto psicológico pra gente, eles ajudam a gente a sobreviver, assim, ou trazem alguma validação social, assim, sabe? Então, por exemplo, se você tá por exemplo, lá na Idade Média, lá, velho, que os caras queimavam
tipo, mulheres porque pensavam que essas pessoas eram bruxas e elas eram amaldiçoadas, sei lá, velho. Tipo, você podia talvez até saber que, pô, não tinha nada de errado com aquelas pessoas, assim, mas se você demonstrasse essa opinião, ou se você demonstrasse essa crença que você achava que não tinha nada de errado com as pessoas, talvez você ia se ferrar, talvez você fosse pra fogueira junto, assim, sabe? Então era muito mais conveniente, tipo, acho que esse é o adjetivo que eu quero usar aqui. Era muito mais conveniente você acreditar em algo que não era verdadeiro, justamente porque aquilo ia te proteger, ia te resguardar ali de piores consequências, assim, sabe? Então, é isso, assim, existem crenças que são convenientes pra gente mesmo que elas não sejam verdadeiras, assim, tá? Eu posso trazer alguns exemplos pessoais meus aqui, assim, tá? Um exemplo tem a ver com o Palmeiras, por exemplo. Quando eu era criança, alguns anos atrás, né, tipo, o Palmeiras era muito ruim, cara, muito ruim mesmo, foi rebaixado, não ganhava título nenhum, os times eram um lixo, velho, tipo, juro, era um maior sofrimento, assim. E eu meio que cresci meio blindado, assim, às derrotas do Palmeiras, no sentido de que eu já não esperava nada do Palmeiras, e aí quando eu perdia, eu já não me frustrava tanto, porque eu já não tinha expectativa muito alta, assim, sabe? Mas assim, nos últimos 10 anos, velho, o Palmeiras melhorou demais, assim, o time ficou bem, bem bom mesmo, assim. E o time ficou bom mesmo, assim, tem altos e baixos, óbvio, não tem um ano que não ganha nada, enfim, mas o time é bom, velho, no geral o time é bom. Mas até hoje eu vejo que eu e outros palmeirenses, a gente meio que se recusa a acreditar que o time é bom, a gente quer acreditar que o time é ruim, quase que como uma maneira de se blindar psicologicamente quando o time perde, assim, sabe? O Palmeiras é bom hoje, mas quando ele perde, a gente meio que já tava achando que era ruim, então, beleza, acontece, é esperado, alguma coisa assim, sabe? E quando ganha, a gente meio que não estava esperando o Palmeiras ganhar, então nossa alegria é muito maior, assim, sabe? Então, mesmo que o Palmeiras não seja ruim, é conveniente pra mim acreditar que ele seja ruim, assim, sabe? É justamente porque tem esse conforto psicológico que essa crença me traz. Eu lembro, por exemplo, quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, eu tava na escola, eu, velho, não ligava muito pra política, assim, até hoje eu não ligo muito, assim, eu acho ela bem importante, mas não é um negócio que é um assunto que eu tenho um interesse genuíno, assim, sabe? E eu lembro que tinha um grupinho de colegas lá da escola que por algum motivo eu queria meio que me entrosar, fazer parte, e eles tinham opiniões políticas bem fortes, assim, e eu meio que comecei a acreditar no que eles falavam e replicar aquelas ideias, que hoje eu, enfim, já descarto completamente, discordo bastante. Mas não porque eu genuinamente acreditava nelas, porque eu achava que elas eram verdades, porque eu tinha estudado factualmente elas, cientificamente, e achava que elas eram verdade, mas eu simplesmente replicava elas porque era confortável pra mim replicar elas, porque eu ia ter uma aceitação social naquele grupo de coleguinhas da escola, assim, sabe? Então até mesmo se você pega terraplanistas, velho, cara, provavelmente tem algum componente social, algum benefício que eles ganham em acreditar que a Terra é plana, assim. Talvez, sei lá, o cara, ele se sente bem ao falar que a Terra é plana, porque ele é um dos poucas pessoas na sociedade que acredita que a Terra é plana, e ele se sente bem em meio que ter um pensamento contrarian, assim, sabe? Em pensar diferente, assim. Talvez isso traga alguma satisfação psicológica pra ele, alguma coisa assim. Ou, sei lá, ele já faz parte do grupo de terraplanistas e ele continuar propagando essas ideias, o cara talvez ele seja incluído nesse grupo e, enfim, sabe que o ser humano ele gosta, né, sempre dessa sensação de pertencimento, assim, sabe? Então, o texto original, Crown Beliefs, lá ele dá muitos exemplos, usa uma analogia comparando crenças como funcionários, ele tem uma matriz lá que mostra quais crenças nossas são mais meritocráticas, então são mais apegadas à realidade de fato, quais crenças são mais com esse caráter mais de conveniência, assim. Enfim, ele fala como que você pode identificar quais são essas crenças convenientes. Essas crenças convenientes, normalmente, elas não gostam muito de serem questionadas, assim, sabe? Quando você começa a questionar elas, procurar fatos, normalmente... Enfim, as pessoas que têm essas crenças, elas meio que se incomodam bastante, diferente de uma crença mais meritocrática, né? Uma crença que se atém mais à realidade, enfim, as pessoas estão mais dispostas a debater. Enfim, o texto é bem legal, tô deixando o link aí na descrição. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tô fazendo um vídeo por semana. Acho que esse vai ser o 33º vídeo seguido toda semana. Então vamos tentar chegar aí 52 semanas, um ano postando vídeo toda semana. Nas últimas 4 semanas eu tava aí nos Estados Unidos, então eu fiquei um tempo sem gravar, porque eu tinha gravado antes de viajar, fiz um pacotão. Então eu tô meio enferrujado aqui na câmera, mas vamos lá, velho. Enfim, esses vídeos são bem legais de gravar, eu gravo bem pra mim mesmo, assim, é bem interessante, assim, depois de vez em quando eu olho uns vídeos antigos que eu gravei, relembro alguns conceitos que eu estudei,
enfim, é quase como que um estudo meu em formato de vídeo, não de texto, sei lá, enfim. É isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu!